O que é o gráfico de ações? Hoje você vai aprender o que é o gráfico de ações do tipo Candlestick, que é o mais utilizado em todo o mundo de ações, de investimentos em renda variável. Mas antes, peço que deixe um like nesse vídeo caso tenha gostado. Também peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito e também que ative o sininho para receber nossos vídeos novos. Gostaria de pedir também que nos siga lá no Instagram, é @amoações. Utilizar gráfico para representar alguma grandeza é bem comum. Isso é feito em diversas áreas. Você pode utilizar um gráfico para representar o consumo de energia ao longo de um tempo, a velocidade de um carro, até mesmo o número de likes desse vídeo eu posso representar através de um gráfico relacionando duas variáveis. Como que funciona? Esse gráfico é chamado de gráfico cartesiano. Ele relaciona duas variáveis. No eixo vertical está a variável que a gente quer encontrar e no eixo horizontal é a variável de referência. Se eu quiser representar o crescimento de uma criança ao longo dos anos, no eixo vertical eu coloco qual que é a altura dela e no eixo horizontal eu coloco os anos, o período que eu quero analisar. Então vamos utilizar esse exemplo do crescimento de uma pessoa para demonstrar como que a gente traça um gráfico relacionando duas variáveis. Eu vou traçar vários pontos relacionando o período e o crescimento. Por exemplo, quando a pessoa tiver 1 ano, eu coloco a altura que ela tem com 1 ano, com 2 anos eu coloco a altura com 2 anos e por aí vai. Nesse ponto já surge a primeira dúvida. Qual o valor que a gente utiliza como referência? O aniversário da pessoa? O final do ano? A gente tem que adotar uma referência. Nesse caso é bem comum que utilizamos o aniversário. Então, quando essa pessoa nasceu, depois num ano a gente marca qualquer altura, 2 anos a gente marca qualquer altura e por aí vai até que a gente consiga ter vários pontos. Depois ligamos esses pontos e criamos o gráfico de crescimento dessa pessoa ao longo dos anos. Vamos ver na prática como que isso é feito. Aqui temos uma tabela que representa a relação da idade da pessoa com a altura que ela tem. Portanto, com 0 anos, quando ela nasceu, ela tinha 40 centímetros, com 1 ano tinha 70 centímetros, com 2 anos 90 centímetros e por aí vai. Para traçar esse gráfico, vamos utilizar no eixo vertical a altura, que é o que a gente quer representar, e no eixo horizontal os anos, que é a variável de referência. Portanto, com 0 anos, a pessoa tinha 40 centímetros. Depois, com 1 ano, ela passou a ter 70 centímetros. Com 2 anos, passou a ter 90 centímetros. Com 3 anos, 1 metro. Com 4 anos, 1 metro e 10 centímetros. Com 5 anos, 1 metro e 30 centímetros. Com 6 anos, 1 metro e 35 centímetros. Com 7 anos, 1 metro e 40 centímetros. Com 8 anos, 1 metro e 45 centímetros. E por aí vai até atingir a idade adulta, né? Para caracterizar um gráfico, a gente precisa ligar os pontos para assim ter uma curva que represente o crescimento dessa pessoa. Então, ligando os pontos encontrados, teremos o gráfico de crescimento dessa pessoa, que para todos os anos ficaria um gráfico com essa cara aqui. Depois de atingir 15, 16 anos, essa pessoa do exemplo já atingiu a idade adulta e parou de crescer. E assim será constante ao longo de toda a sua idade adulta. Bom, com isso a gente conseguiu ter uma ideia de como que se monta um gráfico. Tá, mas a gente está falando sobre ações, não sobre idade, crescimento. É verdade. Então como que isso eu posso representar quando for falar de ações e investimento? Bom, a ideia é a mesma. Para representar um gráfico do preço de uma ação, a gente precisa relacionar o preço que a gente quer encontrar com o período de referência que a gente está analisando. Esse período pode ser meses, semanas, anos, dias, horas, minutos, depende do que você quiser analisar. Então, para a gente entender como que funciona para traçar um gráfico do preço da ação, vamos utilizar um exemplo. Para esse exemplo, vamos pegar a ação da Vale, que é negociada através do ticker VALE3. O período que iremos analisar é entre os dias 24 de maio e 28 de maio, que representa uma semana. O período que será analisado será o diário, então a gente vai analisar o preço a cada dia dessa semana. Aqui temos uma tabela que representa os preços dessa ação. E agora eu faço uma pergunta. Qual o preço que eu devo considerar no meu gráfico? O preço de abertura? O preço da máxima negociada no dia? O preço da mínima? Ou o preço de fechamento? Portanto, esse é o primeiro problema de utilizar um gráfico com um ponto só. E você vai entender daqui a pouco que o Candlestick é uma ótima solução para esse problema. Então, voltando para o nosso gráfico, vamos utilizar preço de fechamento. No primeiro dia, o preço de fechamento foi R$ 109,78. Traçamos uma linha cruzando o primeiro dia com o preço de R$ 109,78 e criamos um ponto. Depois, no segundo dia, traçamos uma linha
relacionando com 107,5, traçamos outro ponto. No terceiro dia, traçamos uma linha cruzando o terceiro dia com 110,20 centavos, traçamos outro ponto. No quarto dia, traçamos uma linha cruzando com 110,99, criamos outro ponto. E no final, no quinto dia, traçamos uma linha cruzando com 111,59, traçamos mais um ponto. Depois ligamos esses pontos para criar o gráfico e assim ter o gráfico da cotação dessa ação ao longo dessa semana representado diariamente. Só que como você pode ver, esse gráfico ele representa alguma informação que é relevante, só que ele falta informar mais alguma coisa. Qual que foi o preço de abertura em cada dia? O preço variou muito ao longo de cada dia, ele fica muito fraco para nos ajudar na nossa informação. Claro que ele é válido sim, só que ele falta nos informar um pouquinho mais. Para isso é que o gráfico de candlestick nos auxiliará. Ele é um gráfico que no único período, ao invés de representar um ponto só, ele consegue nos informar 4 valores. Ele consegue falar qual que é o valor de abertura do papel, qual que foi a máxima atingida, qual que foi a mínima e qual que foi o fechamento. O candlestick, além disso, ele consegue representar se naquele período o papel subiu, que é um candle de alta, ou se o papel desceu, que é um candle de baixa. Os candles de alta são representados normalmente pela cor branca ou vazada, cor azul e a cor verde, que são indicativos de alta, de lucro, são indicativos que representam que o papel valorizou. O candle de baixa ele é representado pela cor preta ou cheia ou vermelha, que são representativos da queda do papel. O candle de alta e o candle de baixa são muito semelhantes, são representados da seguinte forma. Na parte de cima tem uma linha que é chamada de sombra. Essa sombra superior representa a máxima da cotação no período. Já a sombra inferior representa a mínima da cotação no período. Agora a divergência entre os dois candles é na região que é preenchida. Essa região é chamada de corpo. No candle de alta, a abertura do corpo está embaixo e o fechamento está em cima. Então, o candle abriu com preço e fechou com preço mais alto. O candle de baixa é o contrário, a abertura está em cima e o fechamento está embaixo. Para ajudar a lembrar, o candle de alta, ele abre embaixo e fecha em cima. Já o candle de baixa abre em cima e fecha embaixo. Bom, mas como que faz para montar esse gráfico de candlestick? Vamos voltar ao nosso exemplo da Vale, representando aquela semana entre os dias 24 e 28 de maio. Assim, no primeiro dia de negociação, temos que o preço de abertura é 108 e o de fechamento é 109. Então, abriu embaixo e fechou em cima. É um candle de alta. Aqui, no caso, vamos representar ele com a cor branca ou vazada. Então, para analisar o gráfico, a abertura é 108, que é a parte de baixo do corpo. A máxima, que é a sombra superior, é em 110,14. A mínima, que é a sombra inferior, é representada em 107,51 e o fechamento, que é representado em 109,78. Temos o candle do primeiro dia. No segundo dia, o candle já é de baixa, porque a abertura é em 110 e o fechamento é em 107. Então, abriu em cima e fechou embaixo, candle de baixa. Para representar ele, a parte de abertura, que é a parte superior do corpo, é 110,28. A sombra de cima, que é a máxima, é 110,89. A mínima, que é a sombra de baixo, é 106,78 e o fechamento, que é a parte inferior do corpo, é 107,05. No terceiro dia, temos um candle de alta, porque ele abre em 106 e fecha em 110. Representamos a abertura na parte inferior do corpo, em 106,37. A máxima, que é a sombra, ela está bem próxima do fechamento, é uma sombra bem pequenininha, que está representada em 110,32. A mínima, que é a sombra inferior, em 106,03 e o fechamento em 110,20, que é na parte superior do corpo. No quarto dia, a gente tem um corpo bem pequeno. Assim, temos que a abertura é na parte inferior do corpo, pois é um candle de alta, apesar de ser muito próximo. A máxima é na sombra superior, em 112,09, a mínima na sombra inferior, em 109,77 e o fechamento na parte superior do corpo. Aqui podemos ver que o corpo é muito pequeno e as sombras são grandes. Esse candle ele representa um pouco de incerteza do mercado, que teve uma sombra muito grande e o corpo muito pequeno. E por fim, no quinto dia, temos também um candle de corpo pequeno e sombra grande. Da mesma forma, representamos a abertura na parte inferior do corpo, a máxima na parte superior da sombra, a mínima na sombra inferior e o fechamento na parte superior do corpo. Assim montamos o gráfico candlestick para esse período analisado.
a gente pode ver muito mais informação do que tinha antes, somente com um ponto. Nesse exemplo, a gente teve 4 candles de alta e um candle de baixa só. Agora, para saber se você realmente entendeu a ideia de como que monta um candlestick, se a gente fosse representar em um candle só essa semana, como que a gente faria? Ali a gente tinha 5 candles de 5 dias, se a gente fosse agrupar em um candle só. Aqui está a tabela representando todas as cotações que a gente já viu. Quais são os valores importantes para a gente montar um candle? A gente precisa da abertura, da máxima, da mínima e do fechamento. Então, para representar a semana, a gente precisa encontrar esses valores para toda a semana. A abertura e o fechamento seria a abertura do primeiro dia e o fechamento do último dia. Então agora eu faço uma pergunta. Com a abertura em 108 e o fechamento em 111, esse candle será representado por um candle de alta ou um candle de baixa? É um candle de alta, né? Porque ele abre em 108 e fecha em 111. Agora, para terminar de montar nosso candle, a gente precisa achar as sombras. A sombra superior, que é a máxima do período, e a sombra inferior, que é a mínima. Então, procuramos qual foi o valor de máxima e mínima nesse período analisado. Assim, encontramos esses valores. Ao traçar esses valores no gráfico, teremos esse candle representando toda a semana. Então, a gente pode representar a semana com 5 candles diários ou um candle semanal. Mas não para por aí, a gente pode representar os gráficos em candles mensais, anuais, de 60 minutos, de 15 minutos, 10 minutos, 2 minutos. A gente pode escolher qual que é o período e o candle vai representar o período escolhido. Então não tem um candle certo. Já me foi perguntado, para qual período eu devo utilizar? Isso depende muito da sua estratégia de investimento. E você vai ver que no canal diversas estratégias de investimento, tanto gráfica quanto fundamentalista. Só para ter uma ideia, ainda representando a ação da Vale, temos aqui um exemplo do gráfico candlestick da Vale mensal, o período é mensal, então cada candle desse gráfico representa um mês. Agora aqui temos um gráfico semanal, então cada candle representa uma semana. Nesse outro exemplo temos o candle diário, que é o que a gente utilizou na nossa análise. Você consegue encontrar no gráfico qual foi o candle que a gente utilizou na nossa análise? Pois bem, são esses candles aqui que a gente representou na nossa análise, mostrando assim que os valores são reais. Aqui também representado temos o gráfico de 60 minutos, que cada candle representa uma hora. E por aí vai, a gente poderia também fazer candles de 5 minutos, 2 minutos, depende da sua estratégia. Agora, para ver se você entendeu mesmo, eu vou colocar aqui mais 2 exemplos em que você deverá pensar em como será representado o gráfico candlestick nesse caso. Bom, agora eu acredito que você já está dominando totalmente o gráfico candlestick e nos próximos vídeos que serão postados aqui no canal, eu irei começar a falar sobre estratégia de investimento utilizando padrões gráficos, pois sim, o candlestick ele nos permite, somente analisando o candle, a gente consegue ter informação que poderá ocorrer uma reversão de tendência e assim já posicionar nosso investimento. Eu espero que tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, peço que deixe um comentário aqui. Se o vídeo foi bom e te ajudou a entender como que funciona o gráfico candlestick, eu peço que deixe um like, ajuda bastante o projeto do canal. Também peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito e que ative o sininho para receber notificação dos vídeos novos que forem saindo. A gente também tem um perfil no Instagram, que é @amações. Lá tem muitas postagens que ajudam a gente a entender esse mundo do investimento em ações. Espero que tenha gostado do vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo e bons investimentos.